Fala, meu aluno, minha aluna do KNAPS, tudo bem com você? Conseguiu dar uma estudada na nossa última aula que a gente falou do desenvolvimento embrionário do anfioxo? Bom, nessa aula que a gente vai fazer, se você lembrar da última aula que a gente falou do desenvolvimento do anfioxo, a gente viu que o anfioxo e os cordados em geral são animais triblásticos, ou seja, eles formam 3 folhetos embrionários, que são a endoderme, a ectoderme e, entre elas, a mesoderme. Esses folhetos embrionários, eles vão compor o corpo do embrião, mas também eles vão se projetar para fora do corpo do embrião para formar estruturas que vão auxiliar nesse desenvolvimento. O que eu estou dizendo? Por exemplo, o embrião precisa de nutrientes. Um certo folheto embrionário, que a gente vai ver daqui a pouco, vai se projetar para fora do corpo do embrião, formando uma bolsa que armazena alimento. Conforme o embrião vai se desenvolvendo, esse alimento vai ser consumido. Esse alimento sendo consumido, essa estrutura de fora do corpo do embrião vai regredindo. Então a gente vai criar estruturas que ficam fora do corpo do embrião, que são formadas por tecidos embrionários, mas ficam fora do corpo do embrião, e auxiliam no desenvolvimento desse embrião. Essas estruturas que estão fora do corpo do embrião é o que a gente vai chamar de anexos embrionários, tá bom? E os anexos embrionários principais que a gente vai ver são 4. E a gente vai imaginar aqui, então, um ovo de uma ave. Por quê? Porque como o embrião da ave se desenvolve fora do corpo materno, ele se desenvolve completamente no interior do ovo, esses anexos embrionários têm que ser muito bem desenvolvidos para poder suprir as necessidades do embrião, né? Diferente do que vai acontecer, por exemplo, nos placentários, nos mamíferos placentários, como é o nosso caso, que o embrião se desenvolve dentro do corpo da mãe e essa necessidade de nutrientes, gases, excretas vão sendo trocadas com o corpo materno através da placenta, que a gente vai ver no finalzinho dessa aula, tá bom? Então vamos começar a olhar um pouco a imagem que a gente vai ter, que eu coloquei para vocês, o esquema que eu coloquei para vocês, para a gente poder entender já como funcionam então esses 4 anexos embrionários, tá certo? Olha lá. Bom, essa bagunça que você está vendo aqui é um esqueminha que eu fiz para a gente tentar entender como funcionam esses anexos embrionários. Então essa estrutura aqui, essa salsichinha aqui, acinzentada, é o nosso embrião. Tá certo? E aí vocês vão poder ver que fora desse embrião nós temos 4 estruturas, olha só. Essa aqui mais clarinha, essa aqui mais escurinha, essa acinzentada clara aqui e a mais externa também, acinzentada, estão vendo? Então a gente tem de fora para dentro esta aqui, cinza, um cinza mais claro, e essas duas que estão diretamente conectadas com a região ventral do abdômen, do embrião. Então vamos começar por essas duas estruturas que estão conectadas à região ventral do embrião. Essa primeira mais clarinha aqui, olha só, ela é uma bolsa projetada a partir do sistema digestório do embrião. Então esse sistema digestório primitivo vai emitir essa projeção. Então a gente pode concluir que a principal folheto que vai compor esse anexo que a gente está vendo aqui é a endoderme. Então a endoderme vai se projetar, só que fora da endoderme a gente tem um revestimento mesodérmico, né? Então projetou para fora, a gente tem uma camada interna de endoderme, uma camada externa de mesoderme, que vai formar uma bolsa conectada diretamente com o sistema digestório do embrião. Essa bolsa vai armazenar o vitelo, vai armazenar a substância nutritiva que vai alimentar esse embrião durante o desenvolvimento dele. Esse anexo embrionário é o saco vitelínico, tá certo? Então o saco vitelínico é uma projeção do sistema digestório do embrião que armazena o vitelo que ele vai utilizar durante o desenvolvimento, tudo bem? Do lado do saco vitelínico a gente tem essa outra estrutura aqui, olha, que vocês estão vendo. E essa outra estrutura, que também está conectada à região ventral do embrião, ela tem uma formação muito semelhante com a do saco vitelínico. Também é uma projeção do sistema digestório, então também tem um revestimento interno de endoderme e um revestimento externo de mesoderme, mas
Esse segundo anexo embrionário, ele vai ter a função de armazenar as excretas, os metabólitos que vão sobrando do metabolismo desse embrião. Então o que vai acontecer? A endoderme do saco vitelínico vai secretar enzimas que vão digerir os grânulos do vitelo e vai transformar esse vitelo em substâncias absorvíveis aí e utilizáveis pelo embrião. O embrião vai utilizar essas substâncias no seu metabolismo e alguns resíduos vão se formar. Esses resíduos vão parar nessa segunda bolsa. Essa segunda bolsa que também tem um revestimento interno de endoderme, um revestimento externo de mesoderme, e vai ser chamada de alantoide. Então o saco vitelínico fornece os nutrientes e o alantoide armazena as excretas. É meio como se o saco vitelínico fosse a mamadeira desse nosso embrião e o alantoide fosse a fralda. Os dois são projeções do sistema digestório, tá certo? Mais externamente agora ao embrião, a gente vai ter toda essa região acinzentada, vocês estão vendo? É uma região, é uma outra bolsa, só que essa bolsa ela não se conecta diretamente a um sistema do embrião, mas envolve todo o embrião. Então a gente tem uma bolsa que vai envolver todo o embrião. E essa bolsa vai ser preenchida por um líquido, chamado de líquido amniótico. Então é uma bolsa que envolve todo o embrião, envolve o saco vitelínico e o alantoide, e vai ser preenchida por um líquido amniótico. E o que isso vai... qual vai ser a função dessa bolsa preenchida por líquido amniótico que a gente vai chamar de bolsa amniótica? Essa bolsa amniótica garante que o embrião vai se desenvolver dentro de um meio hídrico, de um meio aquático, vamos dizer assim. Porque os animais vieram do meio aquático para o meio terrestre. E esse desenvolvimento é muito importante que ele aconteça dentro de um ambiente hídrico. Então, o líquido amniótico vai garantir condições para que esse embrião não se deforme durante o desenvolvimento por causa de aderências, por exemplo. Sabe, deu uma dobradinha e grudou, e aí ele sofre uma deformação. Então ele fica ali se desenvolvendo dentro de um líquido que mantém a sua estrutura organizada ali. Outra função importante desse líquido amniótico é a proteção contra choques mecânicos. Você imagina, o embrião está lá flutuando dentro do líquido. Se esse ovo bate em algum lugar, o embrião não vai se chocar contra nenhuma estrutura, porque ele está ali e o líquido amniótico vai absorver o impacto. Então até agora temos o saco vitelínico, que fornece nutrientes para o embrião, o alantoide, que armazena as excretas, e a bolsa amniótica, que protege o embrião contra choques e que permite que esse embrião se desenvolva no meio hídrico. Agora, externamente a todas essas estruturas, dá uma olhada aqui. Externamente a todas essas estruturas, a gente tem o córeo. O córeo é uma membrana serosa que envolve todas essas outras estruturas embrionárias, tanto o embrião quanto os outros anexos embrionários. E no caso do embrião da ave, o córeo está intimamente associado à casca do ovo. Estando associado à casca do ovo, ele vai permitir que os gases do ambiente penetrem para as estruturas embrionárias e os gases produzidos aqui na respiração celular saiam. Então o córeo vai ser muito importante na realização das trocas gasosas. Só que uma coisa muito interessante vai acontecer nos mamíferos placentários, que é o nosso caso. Eles vão formar um órgão, porque eles se desenvolvem no interior do corpo materno, dentro do útero materno. Então, o suprimento de substâncias necessárias para o desenvolvimento e a eliminação de excretas vai acontecer de uma forma diferente. Esses animais, como nós, vão formar um órgão chamado de placenta. E por placenta, aqui eu quero que vocês entendam, como sendo qualquer órgão que seja formado por uma associação entre tecidos maternos e tecidos embrionários. Quando a gente junta tecidos da mãe com tecidos no embrião, forma-se a placenta. E o que vai acontecer nos seres humanos? O córeo e o alantoide vão se unir, né, formando um alantocóreo, ou, como a gente vai ver na próxima aula, um trofoblasto, que vai penetrar no endométrio, que é a camada mais interna do útero,
e vai se associar aos capilares sanguíneos desse endométrio. Lembra na aula de ciclo menstrual que a gente falou que durante o ciclo o endométrio ia se tornando mais vascularizado, ele ia desenvolvendo mais vasos sanguíneos? É justamente para isso, porque quando o trofoblasto for penetrando no endométrio, ele vai encontrar uma rede muito vascularizada. E então a gente tem uma circulação sanguínea que é associada entre a placenta e o útero. É uma circulação útero-placentária. E a partir dessa circulação útero-placentária, a gente consegue fazer troca de nutrientes da mãe para o feto. E troca de excretas do feto para a mãe. Então, nutrientes vão chegar no feto através dessa circulação útero-placentária. E as excretas vão ser eliminadas de volta para a corrente sanguínea da mãe por essa circulação útero-placentária. O mesmo vai acontecer com os gases. Então, se você for pensar, o saco vitelínico e o alantoide nos placentários, eles têm uma função muito restrita. Eles só são úteis enquanto a circulação útero-placentária ainda não foi estabelecida, no início do desenvolvimento do embrião. Então, nos mamíferos placentários, que é o nosso caso, o saco vitelínico e o alantoide são muito reduzidos e eles ficam no interior do cordão umbilical. Então, no interior do cordão umbilical, a gente tem duas pequenas estruturinhas ali que são resquícios do saco vitelínico e do alantoide, porque as suas funções foram substituídas pela função da placenta, que também vai ter uma função hormonal muito importante na produção da progesterona, que mantém aquele endométrio ali sadio para o desenvolvimento do embrião. Tá certo? Bom, espero que vocês tenham aprendido bastante, que vocês tenham se divertido até talvez com essa nossa aula. A gente se vê na próxima, um abraço e até lá. Ah, só mais um recadinho. Se você chegou até aqui é porque provavelmente você gostou da minha aula. Então eu queria pedir para você dar uma baita de uma força pra gente. Se você veio aqui do ladinho, ó, eu deixei para vocês o link para nossa página no Facebook e a nossa conta no Twitter. Então curte lá a nossa página, segue a gente no Twitter. E se você entrar no nosso site, tem um monte de conteúdo bacana. A gente tem texto, a gente tem mais vídeos. Se você tiver alguma dúvida, a gente tem um fórum bem legal lá que dá pra você tirar as suas dúvidas. Então dá essa força pra gente, compartilha com seus amigos esse nosso trabalho e vamos fazer esse projeto crescer cada vez mais. Um abraço.